a gente saiu do zero nesses lançamentos, a gente criou a comunidade do zero no final de junho de 2020. De julho para dezembro, nós fizemos dentro da comunidade lá mais ou menos 1.600.000 reais em faturamento só com a comunidade do Movimento Transformacional. Bem-vindo a mais uma edição do podcast Faixa Marrom, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram um faturamento de mais de 6 em 7. Isso é, 100 mil reais em 7 dias. E hoje eu estou aqui com o Romani Souza. Romani, tudo bom? Tudo jóia, Érico? Um prazer enorme estar podendo falar com você aqui. Um prazer estar com você, viu? E eu vou te falar, já começando, que você mudou a minha vida de mais alguns milhares de pessoas. Eu fico feliz, eu quero saber como é que foi isso. Porque o que você faz da vida, Romani? Explica para essa galera. Eu trabalho com treinamentos na área de hipnose voltado para transformação de vida. E eu desenvolvi um método meu que eu chamei de hipnose transformacional. Que eu sou formado em psicologia, eu tenho pós em neurociência também. Então eu peguei, juntei um monte de coisa que eu já fazia com as técnicas da hipnose e criei uma metodologia exclusiva que eu chamei de hipnose transformacional. E hoje a gente tem uma comunidade para terapeutas ou pessoas que desejam buscar autoconhecimento de alguma forma. E ali dentro, hoje nós estamos com 1.900 membros numa recorrência. Então, saiu do zero agora no meio do ano passado. Que massa! E como é que você me conheceu? Como é que começou essa história? Você lembra disso, né? Você falava muito sobre desenvolvimento pessoal antigamente. E eu lembro até ver um vídeo seu de lá atrás, que você falava assim, comecei esse canal do YouTube por causa do Noah, e você contando essa história ali. Tinha poucos inscritos no YouTube na época. E eu comecei a acompanhar seu trabalho sem saber nada de marketing, ou que tinha alguma coisa a ver com fórmula de lançamento, nem nada do tipo. Mas aquilo me chamou a atenção. Aos poucos eu fui acompanhando seu trabalho. E até que um dia eu falei, cara, vou ter que dar um jeito de vir para essa fórmula de lançamento. Uhum. Mudou muito a minha realidade em relação à minha ambição, o que eu queria ter entrado ali no fórmula. E eu posso assim, te afirmar com certeza, se fosse para falar, cara, um ponto de virada foi ter me conectado com você, viu, Érico? Uai, que massa. Como é que era antes e o que virou? Basicamente, vou te falar só assim. Só pra gente entender esse gap, né, essa virada, né? Eu trabalhava nessa área do desenvolvimento humano e eu tinha uma crença. Quem é terapeuta tem muito disso. Quem trabalha com desenvolvimento humano, terapia, psicologia nessa área tem, infelizmente, a crença de que eu quero ajudar pessoas e se eu cobrar por isso é errado. Eu tinha muito forte essa vontade de ajudar. Então, eu atendia muito de graça, eu fazia muita palestra gratuita, eu fazia muito trabalho voluntário e de 2010 até 2015, mais ou menos, o meu trabalho era assim. O meu termostato, você já viu a metáfora do termostato? Já vi ela sim. Basicamente, você tem um ar-condicionado, para quem não viu, tem um ar-condicionado. Se eu coloco ele no 20 graus, eu posso esquentar o ambiente que ele volta para 20 graus. Então, meu termostato financeiro se eu conseguir fazer 2, 3 mil reais por mês, tá excelente, eu não preciso mais que isso. Em 2013, era se eu ganhasse R$1.000 por mês, estava bom. Depois foi aumentando um pouquinho. E uma coisa mexeu muito comigo. Eu entrei no Fórmula inicialmente, eu estava começando a dar certo. Eu falava, cara, eu já estou com cliente, já estou fazendo palestra paga, eu já tinha, de alguma forma, virado a chave de que eu podia cobrar pelo meu serviço, só que eu ainda cobrava ali para fazer R$3.000 no mês, 4 mil no máximo, 5. No mês bom, chegava a 7 por aí. E eu pensava, cara, tá beleza, eu não preciso mais do que isso daqui. E eu tava com muito cliente, eu falava, não, esse negócio vai me tirar tempo, vai me tirar do foco. Só que eu fui assistindo, eu já tinha assistido mais de uma vez os CPLs, e eu participei de uma palestra sua, que foi no final de 2015.
Eu participei de uma palestra sua que aquela palestra falou, cara, de alguma forma eu tenho que entrar nesse negócio. Eu conversei com a minha irmã, ela me ajudou até a pagar uma parte lá do Fórmula e eu entrei. E de lá pra cá, não foi assim. Tanto que os lançamentos... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou que você tinha uma objeção de entrar, alguma coisa que te parava. O que era a objeção mesmo? Objeção era... eu já tenho ali, de certa forma, estou conseguindo sobreviver na área do desenvolvimento humano. E eu já tinha cliente, eu já estava com um projeto de começar a dar os treinamentos, já estava começando a dar certo. E eu já tinha fundado o Instituto Romani e eu pensava, cara, esse negócio de alguma forma vai tirar o meu foco, eu não acho que agora é o momento. Quando eu tiver maior, depois eu entro no Fórmula. Eu pensava, eu não tenho tempo para aplicar isso. E o que eu falei que fez você deixar sua objeção de lado e entrar? O que foi que virou a chave para você, apesar de achar que você já estava bem, apesar de achar que era melhor entrar depois? O que foi falado que virou essa chave para você pessoalmente? Para mim, foi a questão de alcançar mais pessoas. Foi de alguma forma assim, nossa, de alguma forma você vai poder levar a sua mensagem para mais pessoas, vai ter mais pessoas te agradecendo no final. Foi isso que motivou você, essa era a motivação, não era nem o dinheiro 6 em 7. Dinheiro por dinheiro você já tinha o suficiente para você, era o impacto. E é interessante porque eu não conseguia visualizar eu fazendo 100 mil reais ainda naquela época, em 7 dias. Era um negócio assim, para mim não parecia algo, por mais que eu soubesse que era possível, era uma coisa, sabe, como se fosse algo de televisão. Algo possível, é tipo Plutão, existe, mas você nunca foi lá, nunca vai lá. Tipo isso. E foi interessante porque a partir de então, o meu negócio começou a ir bem. E outra, eu entrei na Fórmula. Quando? Perdão, eu esqueci de perguntar. Quando você entrou na Fórmula? 2016 que eu entrei. 2016 você entrou início, na Fórmula. Eu tive que esperar um ano para ver o evento ao vivo. Ai, que legal. Teve que esperar um ano mesmo. Mas e aí, como é que foi? Agora você tinha a Fórmula, você estava a fim de mais impacto. Como é que foi essa sua jornada? E aí eu comecei a entender como funcionava e eu já estava ministrando turmas presenciais, só que a minha turma presencial colocava lá, porque era tudo no boca a boca. Eu colocava 6 pessoas, era um negócio assim, era desafiador. De repente, eu comecei a aplicar muitos dos conceitos da Fórmula também para encher turmas presenciais. E a questão foi que foi dando certo, porque eu fazia uma espécie, não necessariamente com CPLs, mas eu criava uma espécie de lançamento onde os CPLs eram feitos por telefone, onde tinha o contato número 1, eu aquecia de novo aquele contato e de alguma forma eu fazia a oferta que tinha a deadline final. É muito massa. Você entendeu os princípios que regiam e mudou o veículo. É tipo alguém quando entende música e consegue tocar em diferentes instrumentos. Eu ensino no instrumento, mas você pode tocar a música que você gosta no outro instrumento também. Não tem nada. Pode tocar no piano, pode tocar. E aí você começou a tocar no telefone, ao invés de tocar no digital. E aí você começou a ver que funcionou, é isso? Para ter uma ideia, as turmas começaram a ir enchendo cada vez mais. A gente começou a fazer assim, turmas de 2 em 2 meses, depois todo mês. Aí, de 2017 para frente, o negócio começou a dar muito certo. Talvez isso foi uma coisa que me parou de pensar assim, cara, se eu cobrava em torno de 3 mil reais para fazer cada ticket de uma pessoa que ia fazer formação comigo. E lá eu colocava 20 pessoas, era mais do que eu já tinha imaginado poder fazer. Então, já estava dando muito certo. A gente montou um instituto, já tinha equipe, estava funcionando muito bem. Em 2019, nós fizemos 30 turmas, todas eu ministrei. Então, começou a ficar um desafio diferente, que era... Imagina isso, eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais. Aqui tem em torno de 150 mil habitantes, chama Patos de Minas. Patos! Nossa, moro em Patos, cara, que legal. O povo de Brasília vem muito pra cá, viu, Hélio? Eu tenho uns amigos que são daí, inclusive. Então quando você vier aqui em Patos, você tem que vir aqui conhecer o Instituto. Fechou. Aí, olha que interessante.
Para trazer essa realidade do que significa 30 turmas, às vezes falar 30 parece pouco, mas se você olhar, pergunta para uma pessoa, cara, você já fez formação de hipnose? A pessoa fala, eu já fiz várias, já fiz 5. Eu falei, cara, no ano passado eu ministrei 30. Então, era um número que, na hora que fala assim dentro do ano, mas era praticamente todo final de semana. Era mais de 2, 3, ou seja, era quase toda semana eu estava ministrando uma turma diferente. E além disso, eu tinha que viajar, porque a maior parte delas não era na cidade de Patos. Eu fazia meio que um lançamento em cada cidade. Eu podia chegar, por exemplo, na Bahia, em Porto Alegre, e por aí vai. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Eu ficava fazendo turmas pelo Brasil. Até porque aí eu consegui uma demanda em uma cidade diferente. Que eu conseguia fazer oferta onde tinha uma demanda reprimida maior. Beleza. Deu 2019, começou 2020. A gente fez 5 turmas janeiro, fevereiro. Eu tinha 2 turmas para entregar e março veio a pandemia. Puf. 0 turma. Março, 0 faturamento. Tiraram o seu fluxo de caixa da tomada, não tiraram? Exatamente, eu fiquei desesperado. E eu fiquei com... eu vou só explicar o meu tom, porque o meu tom tá sarcástico. E eu não quero fazer que isso seja um desrespeito a todo mundo que perdeu o fluxo de caixa. Não é isso. Mas o sarcástico com vocês pessoalmente foi que o problema provavelmente foi a solução. Te fez sair da zona de conforto e tentar uma coisa que tinha mais potencial, né? É uma coisa que eu tentei fazer muito, tentava fazer com meus alunos, vamos pro digital, mas era difícil convencer alguém que está fazendo 60 mil por mês, ou o que seja, a trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, mas só que quando o mundo te força a trocar o certo pelo duvidoso, o de menos, eu costumo dizer, tem um cara que chama Saulo Silva, aluno da Fórmula, eu entrevistei ele falou assim, cara, o maior inimigo no nosso grande sucesso é o nosso pequeno sucesso, né? Então, e é por isso que veio o tom sarcástico, mas não merece um desrespeito necessariamente, eu queria só explicar, mas enfim, acabaram as turmas, não dava, e aí? Acabaram, eu só tenho que contar isso daqui também que eu lembrei agora. O que me permitiu, de verdade, Eric, que me fez conseguir fazer essas turmas. Lembra que eu falei que o meu termostato era se eu ganhar 3, se eu fazer 4 mil por mês, para mim era um sonho. A coisa que mais levantou esse termostato em termos de falar que isso aqui vai fazer a diferença foi quando eu fui num evento ao vivo em 2016. E para mim a parte que mais me chocou no evento, parece que o mundo não era o mesmo mais depois que eu saí dali, foi a hora que você chamou o pessoal para subir no palco. Porque eu vi assim, um monte de gente que estava do meu lado, um monte de gente que estava para lá. Eu falei, cara, isso é muito mais real do que eu pudesse imaginar. É diferente tipo assim, quando a gente vê aqui assim, ou quando fala, fica um pouco mais distante. Agora, quando você tá lá dentro... E para quem não sabe, o que ele chama de subir no palco é que chega uma hora no evento presencial que eu falo assim, quem fez 6 em 7 esse ano, isso é R$100 mil em 7 dias pelo menos, sobe no palco que eu vou reconhecer, né? Dar uma plaquinha de reconhecimento, uma espécie de reconhecimento mesmo. Então, as pessoas que sobem no palco, que são centenas de pessoas, todas fizeram 6 em 7. No caso do ano de 2017, foi esse? 16, eu não sei nem quantas foram, não lembro de cabeça, mas 2019 foram 713 pessoas. Então, assim, e para quem acha que é muito e pouco, mas você já viu 713 pessoas juntas, é muito louco, né? Então, eu acho que o mundo passa no seu mesmo, não é? Naquela hora, Érico, aquilo mexeu muito comigo, foi de verdade, foi como se fosse um cheque predatado. É como se eu tivesse escrito um cheque predatado, escrito 1 milhão e colocado na minha conta mental. Que eu sabia que tinha fundo, que eu ia sacar aquilo. Só que tinha um tempo para aquilo acontecer. Eu acho que dali em diante foi quando as minhas turmas, o negócio começou a dar certo. E não foi nem nada exatamente de falar foi essa técnica. Eu acho que foi muito mais a transformação que você me trouxe. Isso aí é uma coisa que eu tenho que agradecer demais. A gente tem que fazer um presencial de novo um dia, hein?
Não, e eu ganhei a plaquinha aqui do 7 Cadê em 12. a plaquinha? Tem aí? Tem, tá aqui do meu lado. Opa, deixa eu pegar ela aqui, ó. A plaquinha do 7 em 12. Que é um faturamento de... Tá dando pra ver. Essa aqui é de 2020. Essa aqui é de... E graças à pandemia. O problema é a solução. Mas vamos lá. Vamos voltando à pandemia, porque a gente ainda tá no momento onde, acabou os cursos. Acabou a possibilidade de ministrar curso presencialmente. E a partir daí, que você fez? O que aconteceu? Convidar a imaginar essa, de certa forma, agonia. Porque março, 0 faturamento. E eu com equipe, eu já tinha equipe nesse momento, tava pagando todo mundo. Abril, 0 faturamento. Maio, 0 faturamento. E a gente desesperado, pensando. Eu lembro, assim, pessoas que eu amo, falando, Romani, você tem que parar com isso daí, fecha, depois você volta, isso não dá para fazer agora. Aí eu pensei, então, é agora que eu vou focar. Eu peguei o resto do caixa que tinha ali, algumas coisas para investir. E falei, porque eu já tava... Porque não dá, né? Se uma hora você fica só pagando todo mundo, sai o dinheiro e não entra nada, vai ficando desafiador. Eu não podia ficar com aquilo o ano inteiro. Chegou em junho, nós fizemos... antes disso, vou colocar aqui que foi o que preparou meu semente. Foi que eu tinha vendido 2 turmas que eu não entreguei. Porque lembra que a gente vendia turmas todo mês? Aí beleza. Eu tinha vendido 2 turmas que eu não entreguei. O que eu fiz? Por que você não entregou? Porque não tinha a pandemia. A pandemia não te deu permissão de entregar, entendi. Me deu condição de entregar. E eu fiz exatamente a mesma coisa que você fez com o FL Online, que foi incrível, inclusive, vou te falar que aquilo lá é de tirar o chapéu. Obrigado. Nossa, a coisa mais barata que tem. Aí, beleza. Eu não consegui entregar, mas entreguei online. E eu acho que ter feito essa entrega online foi uma das coisas que quebrou paradigmas para mim. Porque eu pensava, não, no presencial a pessoa está comigo. Se ela precisar tirar uma dúvida de alguma forma, ela está me vendo, eu toco nela... Por máximo que eu fizesse até atendimentos online, eu acreditasse no poder do online, eu pensava, não, o presencial é melhor. Só que o que mais me impressionou foi que o resultado dos alunos foi melhor no online. Por quê? Porque tinha um acompanhamento onde eu estava no primeiro encontro e eu entreguei o curso ao vivo. E além de entregar esse curso ao vivo, eu vendi alguns tickets só para a versão online dele. Só que foi poucos. Eu foquei mais em entregar para quem já tinha feito a inscrição. Claro. E lá, de encontro a encontro, eu via que mesmo que a pessoa fosse mais devagar, era quase que inevitável ela ter resultado em algum momento. Porque tinha o encontro 1, aí ela tirava dúvida, evoluía, tinha tarefa, tinha o encontro 2 e tinha implementação, o encontro 3 e tal, e tal, e tal. E eu tinha, para você saber, eu tinha gravado já um curso, faltava algumas coisas lá, mas ele já estava pronto. Eu gravei lá atrás, que de vez em quando, no telefone, quando a pessoa não tinha condição de fazer o presencial, a gente oferecia online. Mas era uma coisa assim, não era foco nenhum. E ele já estava boa parte gravado ali. Então, eu falei, cara, vou dar de bônus esse online para eles agora. Porque como não teve, imagina se eu tivesse que fazer um reembolso de estudo naquele momento, podia quebrar meu negócio. Dependendo a questão do fluxo de caixa e tal. Eu falei, cara, vou entregar o meu melhor para esse pessoal. Para todos eles eu vou dar o meu 100%. Eu ofereci online e eu percebi que ficou mais claro. O que eu sentia no presencial? Tem até uma objeção que a pessoa que vai fazer treinamento nessa área do desenvolvimento humano às vezes tem. Que pensa, não, mas no presencial eu vou aprender mais. É ao contrário. Porque chega na segunda-feira, eu não tô lá para ela me ver fazendo o atendimento. Porque, por exemplo, dentro dos meus treinamentos, eu faço, vamos supor, tem uma pessoa com depressão. E aí eu mostro o meu atendimento com uma pessoa que está com depressão profunda e eu destrincho todos os passos que eu fiz daquele atendimento. Só que chega na segunda-feira, o cara não tem como voltar e me ver atendendo de novo. Agora no online tinha.
E eu fazia em tempo real. Eu pegava, tinha alunos que tinha algum tipo, tava dando síndrome de pânico, ataque do pânico. Eu fazia ao vivo o atendimento. E na outra semana tinha um resultado de ver o que aconteceu com aquela pessoa. E aí tinha o feedback e a evolução em tempo real. Achei que a transformação foi muito maior. Que louco, isso mexeu muito comigo. Na questão de acreditar muito forte na entrega. E, sabe, esse acreditar, acho que transbordou de tal forma que aí veio, porque eu demorei um pouco para cair essa ficha a entrega e tal, e até a organização. Vamos fazer esse lançamento? Vamos fazer. No final, o que eu fiz? Eu tinha já entregue o curso online, o que foi a troco também, compensando parte do presencial. Beleza. Aí o que eu fiz? No final, uma coisa que eu acredito também, tem que fazer uma oferta de alguma coisa, já que eles estão lá, eu criei uma comunidade. Uma comunidade como se fosse a comunidade do terapeuta, onde é livre de crítica, de julgamento, onde, eu tô com um cliente que tem uma fobia de tal jeito, tem outros terapeutas para ajudar. É como se fosse, como tem a comunidade Sobral de tráfego lá, eu construí a ideia da tribo dos terapeutas, eu chamei de movimento transformacional. E lá dentro, eu fui colocando assim, tudo que eu tinha, eu colocava lá dentro. Eu sei, eu vou mostrar como eu peguei e fazia uma palestra e vendia uma palestra. Eu destrinchava tudo que eu fiz naquela palestra e colocava uma aula sobre isso lá dentro. E eu comecei a colocar os meus conteúdos todos lá dentro, uma a cada mês. Essa foi a ideia do produto. E eu vendi essa ideia quando ela não existia ainda. Eu vendi no projeto piloto. Que eu falei, cara, eu vou colocar um conteúdo por mês, vocês vão ver em tempo real o que eu estou fazendo está dando certo. E vai ser uma espécie de Netflix do desenvolvimento humano, mas muito mais do que isso, uma comunidade. Porque ali todo mundo se ajuda. Tem gente para eles praticar, isso é bem legal. Aí beleza. Na hora que eu vendeu 27 tickets. E na hora que eu fui fazer a oferta de venda, eu abri, eu fiz stories, abri para o mundo lá fora de forma 100% orgânica. Eu mandei e-mail para a lista, falei, vou dar uma aula aqui, quem quiser tá nessa aula. E a conversão me impressionou muito, porque tinha umas 60 e poucas pessoas na sala, 27 se inscreveram. Eu pensei, esse negócio vai dar certo. Nesse momento que nós vendemos 27, eu vi, assim, com muita clareza, fazendo no ano mais de R$1 milhão com lançamento. E isso foi por volta ali de junho, talvez. Então, ficou esse tempo todo sem faturar, junho entrou um pouco. No final de junho, eu já emendei. Eu não esperei. Eu fiz essa oferta como se fosse o semente, funcionou, no mesmo minuto eu já comecei, cara, vamos fazer anúncio, eu vou fazer o lançamento e vai dar certo. E a outra coisa também que me trouxe muita maturidade, porque no meio desse processo, a gente evoluiu muito. Exemplo, nós não sabíamos fazer anúncio, sabia nada, foi tudo. Então, o negócio foi evoluindo e me preparou para estar mais maduro, de certa forma, para quando fosse fazer o lançamento interno. No primeiro lançamento, a gente investiu 12 mil e voltou cerca de 200 e poucos mil reais. É o primeiro 6 em 7, não é isso? O primeiro 6 em 7. Cara, aquilo foi surreal, você não tem noção. E eu quero que vocês só entendam uma coisa que talvez tenha passado, eu não sei se eu vou acertar. Mas lembra que você falou assim, eu quero que você imagine a agonia de você ter funcionário e não ter fluxo de caixa entrando. Por uma razão que era fora do seu controle. É o que você falou. Quando você falou assim, imagine a agonia, se tem empreendedor aí, a gente sabe dessa agonia. Folha de pagamento é brutal. E sabe o que é o mais louco disso tudo, Romani? Não é só folha de pagamento. Porque o empresário, ele tem se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sabe como é que é mais ou menos o quê? Para o cara quebrar, ele tem que ter dinheiro. Porque quando você manda, se você tem folha de pagamento, empresário vai saber. Quem nunca foi profissional liberal talvez não tenha muita presença. Mas quando o cara tá quebrando, ele tá quebrando, tá? Ele tá vendo que tá... Tipo assim, geralmente quebrado não acontece não é tipo uma corrente que quebra ela. É tipo uma corda, vai desfiando. Tum, tum, tipo desenho de pica-pau, sabe? Tum, 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 tum.
E aí ele fica com um dilema, porque o que acontece? Ele tem um staff, ele tem que ter dinheiro para quebrar, porque ele vai ter que demitir o staff. E quando ele demite o staff, geralmente vem os encargos da demissão que, enfim, são previstos por lei, por exemplo, multa de FGTS, entre outras coisas. A gente não tem nem o direito de quebrar assim. E essas multas não são... tem que ser pagas. Então, assim, eu já vi muita gente quebrar e ficar devendo 1 milhão, 3 milhões de todas essas multas que a gente não preveu, não criou um fluxo de caixa para... Ninguém imaginava que ia ter pandemia, né? Algumas pessoas não estavam nesse processo. Então, quando você fala aquilo, isso tudo me vem à cabeça. Quem é empresário talvez venha também essa agonia. E agora você fala depois que alguns meses depois você estava fazendo um 6 em 7, vem um alívio muito grande. E não só por você, tá, Romano? Como empresário, que você deve ter passado momentos de luta, dias de luta. Mas assim, eu sinto alívio também para as pessoas que trabalham com você, né? Exatamente. Porque eles também têm que... Eles também dependiam disso, né? Eles também dependiam disso. Então, assim, existe uma... Porque por mais que você estava indo para o saco, eles também estavam no mesmo barco. O barco estava afundando para todo mundo. Então, assim, por isso que eu falo dias de luta, dias de glória, né? Então, para mim, esse 6 em 7 que funciona para mim, o que significa esse 6 em 7 para mim? De alguma forma ou de outra, são pessoas que têm... Um empresário que está gerando valor, transformando vidas. Mas fora isso, dessa transformação de vidas que você ensina aos seus hipnólogos, assim, eu vejo alguém que está movimentando a economia de Patos de Minas. Eu não sei se os seus funcionários moram em Patos de Minas. Moram em Patos de Minas? Mora. Cara, a galera de Patos de Minas, você está fazendo o seu... E para mim esse é o dia de glória. Pô, eu fiz um 6 em 7, cara, que massa. Os seus funcionários têm emprego. Érico, exatamente. E eu vou te falar essa questão da equipe de poder me aliviar. Outra, você não tem ideia do quanto isso mudou a minha vida, porque imagina isso, eu moro em Patos de Minas. O aeroporto mais próximo é Uberlândia. Eu tenho que viajar ali 2h30, quase, dependendo, 3 horas, para chegar em Uberlândia, para pegar um avião. Então, quando eu ministrava turmas presenciais, imagina isso. Toda semana eu tinha que viajar para Uberlândia, eu deixava o meu carro no estacionamento, pegava o voo, voltava para Uberlândia, tinha que viajar de volta para Patos de Minas. E fazer isso uma vez, beleza. Agora você está fazendo isso toda semana, começa assim, cara, e quando que eu não estava tendo tempo para nem pensar no meu negócio mais. Já estava virando um piloto automático, onde eu estava como se eu fosse funcionário do meu negócio. Eu não estava conseguindo mais estar tão dentro da parte estratégica como foi possível quando os lançamentos... E a saúde também, eu não sei com você, mas eu não lido bem com saúde com um volume muito grande de viagem, né? A gente não tende a cuidar bem da saúde. Talvez você tivesse... Você tem quantos anos, sua mãe? Tenho 30... Eu tenho 30 anos. Deixa eu ver aqui, agora eu confundi isso aqui. Eu às vezes confundo também, parece estranho também. Que ano você nasceu? Eu nasci em 1989, em dezembro de 89. Então, tem aí. Quem quiser pode fazer as contas. Mas você tinha família também? Você já estava casado? Alguma coisa do tipo? Casado. A minha esposa. Total. Inclusive, é a minha esposa que faz o tráfego e ela é incrível fazer o tráfego. Ai, que massa, cara. Então, assim, você passa mais tempo com a sua esposa, né? Eu não sei se ela viajava com você ou... Viaja. Ela é a pessoa mais incrível nesse processo, assim, de... Até pra você entender. Quando eu tava lá em 2014, ela me achava muito doido. 2013, muito doido. Porque eu já trabalho nessa área de desenvolvimento humano desde 2010. E no início, ela me via como se fosse uma pessoa que queria ajudar todo mundo de graça. E depois, na hora que ela começou a ver, e ela começou a acreditar no meu negócio quando ele não tinha dado certo. Ela largou o trabalho dela e veio comigo no momento que ela foi uma das primeiras pessoas a enxergar junto comigo. Então isso eu tenho que agradecer ela demais. Foi assim... Só que, ó... Bom... Foi uma jornada, porque quando eu falo, ela largou o trabalho dela e veio, foi... Nos primeiros anos, eu era meio maluco. E eu não parava com aquilo. Então, depois ela falou, cara, é como se... Eu acredito... Pensa nisso, Érico.
É como se tivesse uma rocha na minha frente. Eu comecei a empurrar ela. No início ela nem se movia. Aí pensa, o Romano é doido. Aí depois ela começa a se mover. Aí as pessoas, tá movendo, mas tá devagarzinho. Aí depois tem um morro acima que o pessoal pensa, esse cara é maluco, empurrando essa rocha morro acima não vai dar certo. Só que na hora que você chega em determinado ponto do morro, parece que tem pessoa falando, não vai largar essa rocha não. E vem junto. Foi o caso da minha esposa, que foi uma das primeiras pessoas a me ajudar a empurrar essa rocha para que depois começasse a subir e depois tem as descidas, né? Que aí a rocha vai sozinha. E eu tenho a noção também que depois tem outras subidas. Por isso que é importante estar aproveitando esses momentos que tá dando muito. Que analogia muito massa, eu consegui visualizar tudo que você quis dizer. E até no meu processo. É o que eu chamo, é o que eu às vezes gosto de declarar como dias de luta, dias de glória. Dias de glória, a rocha tá morra abaixo, né? Dias de luta, a rocha tá morra acima e você fala assim, não posso tropeçar, senão essa rocha volta e passa por cima de mim, né? Então, tipo, quando você tava lá e fala assim, cortou meu fluxo de caixa, eu falei assim, e agora? Essa rocha vai me derrubar? Vai me matar, não é a palavra mais certa, mas vai me derrubar mesmo. Enfim, esse lançamento de 200 e tantos não foi o seu único lançamento. Qual foi o seu maior lançamento em 2020? A gente fez um lançamento que deu 800 e alguma coisa em 2020. 800 e alguma coisa o quê? Eu tenho, R$1.000, certo? É isso? Não, faz diferença, que tem gente que acha que 800 é alguma coisa... Beleza, 800 mil reais, cara. Sem viajar necessariamente, sem ter que viajar necessariamente. Para entender melhor o que eu tô querendo dizer. A gente saiu do zero nesses lançamentos, a gente criou a comunidade do zero no final de junho de 2020. Ou seja, não tinha nenhum membro. Final de junho de 2020. Ou seja, praticamente julho para dezembro, de julho para dezembro, nós fizemos dentro da comunidade lá mais ou menos 1.700.000, 1.600.000 reais em faturamento só com a comunidade do Movimento Transformacional. Bem-vindo ao mundo paralelo. É um mundo paralelo, não é? Exatamente. Eu pensava, caramba, como que eu não estava vendo isso? E sabe o que é o mais incrível, Érico? O que é o mais incrível? Que o número de pessoas que eu alcancei, o tempo de 2010 para 2020, ou seja, em 10 anos trabalhando na área do desenvolvimento humano, eu não alcancei metade das pessoas que eu alcancei só de julho para dezembro de 2020. Eu só digo bem-vindo ao mundo paralelo. Uma vez que você vê, não tem como desver. E que massa que agora você está alcançando mais pessoas, está prosperando, pagando os impostos, fazendo o que tem que acontecer, tudo com super integridade, assim, sem precisar de esqueminha, alguma coisa do tipo. É super muito bom, assim, esse empreendedorismo. E outra, cara, durante o ano mais desafiador, quiçá, que o Brasil teve com o seu empreendedorismo, né? Você já parou para pensar? Nossa, nossa, isso aí, outra. Érico, por exemplo, uma coisa que mexeu muito comigo. A gente fez um lançamento, a gente fez o maior evento de hipnose do mundo. Online, mais de 14.500 pessoas simultaneamente ao vivo, porque eu fazia as aulas do lançamento ao vivo. Então a gente bateu mais de 14.500 pessoas simultâneo no CPL1. E, cara, quando aquilo aconteceu, eu achei tão surreal. E se for ver que passou pela aula, foi mais de 100.000 pessoas. E quando eu recebi a mensagem como, Romano, eu estava em oração aqui, eu estava em depressão, pensando em tirar minha vida, e você apareceu como se fosse uma resposta das minhas orações, aquilo mexeu muito comigo. E não foi uma mensagem desse jeito. Foi literal. A gente catalogou, porque eu trabalho muito... Uma das pessoas, as pessoas que me procuram muito, Érico, é a pessoa que geralmente ela já tentou de tudo e acha que nada vai funcionar. E, sabe, é uma pessoa que às vezes está com transtorno de ansiedade, tem uma depressão, às vezes é uma pessoa com transtorno bipolar, ela está com um desafio emocional que ela não dá conta mais. Gratuito, muita gente ali não tinha nem condição de pagar pelo treinamento, mas só pelos CPLs, o que eles receberam ali, a gente catalogou, porque a gente fez uma lista. Olha, você quer deixar um agradecimento aqui pra gente, tal e tal? A gente recebeu 7.800 respostas catalogadas nesse negócio de agradecimento. Então, eu não tenho nem... Você não tem noção, o trabalho...
E não teria acontecido se não fosse você. Você pode ter, eu não tenho, nossa, eu não tinha nem noção do que era digital, não tinha nem noção dessas coisas. Você mudou não só a minha vida, mas cada uma dessas 7.800 pessoas que passaram ali, viu? Né? Que deixaram acontecer. E de tudo isso, quando você fala eu só queria estender esse agradecimento a todo mundo que trabalha na minha equipe. São 93 pessoas. E assim, tem o Érico aqui fazendo a entrevista, mas são 93 vidas que se não fossem eles também como time não teria acontecido. Que massa. Velho, que massa saber disso, de verdade mesmo. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você tendo feito e chegando a níveis de lançamento de até 800 mil reais, você aprendeu coisas no caminho, né? Você não é o mesmo cara de junho de 2016. Eu sei que no digital o tempo passa muito rápido, né? É tipo, que dica que você dá para quem vai entrar? Eu já vou entrar, eu vou ser aluno da Fórmula, eu vou entrar às 5 da manhã. Que dicas que você dá para eles diminuírem a tensão ou, quiçá, aumentar a velocidade de resultado na Fórmula? Ó, eu vou falar algumas coisas aqui que foi, primeiro, quando eu vou tomar uma decisão, eu penso sobre isso. Olha, se eu entrar e não der certo, o que pode acontecer na minha vida? Eu penso, cara, eu poderia ter perdido lá o investimento daquele dinheiro lá na Fórmula. E segundo, e se der certo, o que pode acontecer na minha vida? E outra, eu penso sobre isso. Se eu não tomar essa decisão, na melhor das hipóteses, cara, o que pode acontecer tomando essa decisão também? É uma coisa que eu penso quando eu vou tomar a decisão. Outra coisa que eu gostaria... eu tô querendo muito entrar. No momento que eu queria entrar na Fórmula, eu também não tinha o dinheiro total, tanto que eu conversei com a minha irmã, ela investiu ali parte junto comigo. Conversa com alguém, quem sabe, que você acredita, que seja, sei lá, que pode acreditar em você, que tem um projeto, que se você tem a visão e transborda, até tem um negócio. Tem gente que fala assim, eu vou conversar com o cônjuge, eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu sobrinho, com alguém para ver o que eu consigo do dinheiro. Uma coisa que eu gosto de trazer também a ideia, se você já decidiu que você quer entrar, você tem que conversar para entrar. Não é, eu vou convencer ele que eu tô certo de não entrar agora. Foi uma coisa eu vou convencer para entrar. Eu acredito e eu mostrei. Tanto que eu mostrei os CPLs para meu irmão. Falei, Lohane, Érico, eu tenho que contar isso. Eu mostrei os CPLs para a Lohane, ela acreditou, beleza, Lohane, toma aí, beleza. E sabe o que foi interessante? A Lohane, a minha irmã, ela também fez um 6 em 7. Olha que legal isso. Porque quando eu fiz e ela viu, e eu falei, Lohane, você tem que fazer esse negócio aqui. O negócio é legal demais. E tá ajudando um monte de gente. E ela é numa área totalmente diferente. Ela é direito do agronegócio. Não tem nada a ver com a minha área. E ela pegou e implementou e fez o 6 em 7 dela. Inclusive, nesse mês, ela fez agora o mais de 200 mil de novo. E isso é cara, muito legal, que massa. Assim. De repente, a gente até um dia entrevista ela. Depois eu vou pedir pra equipe falar com ela. Quem sabe ela não quer um dia ser entrevistada aí. No direito do agronegócio. Então, pensa que legal, o que pode acontecer? Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu sou grato, de verdade, eu sou grato à vida do Érico, à equipe do Érico. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu teria quebrado na pandemia. Ou pior, eu não teria nem criado o Instituto Romani da forma que aconteceu. Talvez eu estivesse lá fazendo os atendimentos, eu estivesse lá achando que estava dando certo, sobrevivendo ali e sem levar a minha mensagem para aquele número de pessoas que estão me agradecendo hoje. É uma coisa que eu considero quando eu vou entrar num programa. E outra coisa que eu acho que é muito relevante no Fórmula, o Fórmula também é você ter tomado a decisão de compra, ela é parte do processo de transformação. É diferente se eu chego e falo assim, um exemplo, tem um curso de marketing digital e ele custa, sei lá, R$100. De verdade, aquele negócio não te transforma, até porque eu acredito que o investimento que você faz, ele é agente da transformação no processo. Eu tenho isso muito claro dentro de mim. O dinheiro que talvez se eu tivesse, se eu tivesse pagado
R$100, eu teria nem assistido nada. Eu te falo por mim. Érico, pensa sobre isso. Você já comprou algum produto mais barato assim que você nunca abriu ele? Uai, vários livros. Guitarras. Exatamente. Não é incomum. Festas, ingressos. Não, é normal. Às vezes a gente considera menos e, vou comprar aqui. Mas não tem aquele comprometimento. Se tornou mais difícil de ignorar. E outra, eu acredito que me trouxe para um universo diferente. Eu me conectei com pessoas que eu não teria me conectado, o meu network mudou, e eu acredito muito, sabe aquela questão, o Napoleon Hill fala muito disso, da mente mestra, desde também o Jim Rohn, somos a média das 5 pessoas. Às vezes as pessoas ouvem essa frase e elas acham, beleza, eu já entendi como isso funciona. Mas se você entender profundamente como isso funciona, olha que legal. É como se eu criasse o desejo dentro de mim de ter algo porque agora eu vi outra pessoa do meu lado conseguindo que eu não tinha. Um exemplo simples. Imagina que eu morasse numa currutela. E nessa currutela... Perdão, o que é currutela? Beleza. Currutela, imagina que eu morasse num lugar que parece uma roça misturada com cidade. Entendi. Tipo aquelas municípios assim do lado, só que é bem estrada de chão e tal. Imagina que eu morasse numa rocinha populada ali. Aí o que acontece? Talvez ali ninguém tem carro. Todo mundo, o máximo que eles têm é uma bicicleta. A minha ambição é um dia comprar a minha bicicleta. Eu não consigo enxergar que um dia eu posso ter alguma coisa diferente da bicicleta. Parece simples esse negócio que eu estou falando, mas ao você, que seja mudar para a cidade, de repente você muda a referência. Eu posso comprar uma moto, eu posso comprar um carro. E parece, é como se fosse, imagina, sei lá, se eu começar a andar com um bilionário, eu começo a cogitar a ideia de ter um jato, helicóptero, sei lá. Eu não estou dizendo em relação financeira só, mas em relação àquilo que eu desejo para a minha vida. É aquele negócio. Pessoa solteira anda com pessoa solteira, pessoa casada anda com pessoa casada. É muito difícil para uma pessoa que, eu quero emagrecer. Mas se eu ando só com pessoa ali que vai para churrascaria, bebe toda semana, é mais difícil. Ou se eu quero não fazer atividade física, mas eu ando com o pessoal do CrossFit, é muito difícil também você não começar a pensar que você tem que cuidar mais da sua saúde. E eu acredito muito nisso. Entrar para o Fórmula me trouxe para esse universo onde tinham mais pessoas, até o dinheiro investido no Fórmula. É diferente. Quando eu pegava, beleza, se eu comprar um curso mais barato, e eu já comprei outros cursos, mas até o nível da visão daquelas pessoas, às vezes é o sonho de ter uma bicicleta, metaforicamente falando. E o Fórmula me trouxe mais pessoas com o objetivo de, cara, vamos chegar no 6 em 7, vamos chegar no 7 em 7. E o impacto, que é muito maior. Uma coisa que o Érico tem, que para mim é um grande diferencial, eu não sei de ninguém no Brasil que tem assim, tanto caso de pessoas agradecendo que conseguiram fazer lançamentos, que deu resultado, que conseguiu fazer o 6 em 7, que conseguiu... Acho que não tem nem perto disso. Porque tem gente que pode vender. Tem o curso de marketing digital. O Érico não vende marketing digital. É um processo de transformação, inclusive mental. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E acredito tem uma parada que eu falo assim, que é muito louco, que eu parei de acreditar no que as pessoas falam. Eu comecei a acreditar no que elas fazem. Então, assim, a minha prioridade é fazer 6 em 7. Qual a ação que você está me demonstrando que é? A maioria das pessoas tem mais prioridade de comprar um carro do que fazer um 6 em 7. Um carro custa quanto? 40, 50? Dependendo, 60 mil? Olha o que ele está falando com a ação dele. Um carro é mais importante que um 6 em 7. Ou às vezes uma faculdade. Nada de errado ou certo. Mas assim, é muito louco, cara. É muito louco. Porque o 6 em 7 ele fala... E as suas ações não falam só para mim. Falam para você também. É muito louco. Porque a gente tem os nossos duas... Cara, eu tô fazendo... Você tá demonstrando para você mesmo que aquilo virou uma prioridade para você. Porque você vai ter que, enfim, falar com a sua irmã, ou angariar o investimento, ou simplesmente despriorizar. Eu vendi a televisão. Para que você quer televisão? O que é mais prioridade? Televisão ou 6 e 7?
Eu vou te falar até um negócio que eu fiz no meio do processo, foi vender meu carro para investir no negócio. Cada um com os ônus e os bônus das suas decisões, mas o que você falou? Você definiu as prioridades para você. Você falou, nesse momento, meu negócio é mais importante que o meu carro. E é muito massa. E, cara, essa parada das 5 pessoas se você mudar o seu ambiente, você muda a sua realidade, eu acho que é a maior sacada da minha vida. É a maior sacada. E eu não tô falando só de dinheiro, não. Fitness é assim. Eu sou mais fit hoje porque eu comecei a andar com pessoas mais fit. E nada de errado. Quem não é? Mas se eu não tivesse andado, ia ser muito mais difícil. Hoje eu faço algumas coisas que eu não imaginava fazer. Completamente diferente. A minha esposa tá falando aqui, ó. Ô, Érico, você pode preparar que a gente tá organizando para entrar no Platinum em qualquer momento desse. Uai, excelente. Vocês serão super bem-vindos. Parece que você tem exatamente a mentalidade que o Plat é. Hoje, para quem não sabe, o Plat é um grupo de faixas pretas, onde as pessoas faturam pelo menos 2 milhões por ano. E eu tenho 158 pessoas lá. Olha que louco. E os problemas deles são... É incrível. Mas que massa. Então, eu acabei te interrompendo, Romani. Você estava num viés muito legal de você falar desse tipo de decisão, né? De você andar em amplificação de visão. E para as pessoas que decidirem amplificar essa visão, que dica que você dá para elas? Pô, decidi, vou entrar na forma. Qual que é a dica que você dá? Beleza. Um negócio que eu dou, que eu levo como filosofia de vida, eu falo, erra rápido e aprende rápido. Ou, como o Érico fala, feito é melhor que perfeito. A minha ideia, até tem um negocinho ali, ó. Eu tenho uma pulseirinha do evento de 2016. Eu fiquei usando ela até ela arrebentar, Érico. Enquanto ela não arrebentou, eu não tirei ela do braço. Aí, beleza. Depois eu usei aquela outra, que antes você não falava isso no palco, não. Você nunca tinha falado pra pessoa, coloca, e depois que você trouxe essa ideia de coloca a pulseira e não tira ela até fazer o 6 em 7. Eu colocava a pulseira para lembrar daquele cheque predatado que tinha caído. Eu cheguei a gravar um vídeo lá no dia do evento falando, cara... Tô no evento ao vivo do Fórmula 2016. Eu olhei uma coisa aqui, quero compartilhar com vocês ali no palco. Todo mundo que está naquele palco fez 1 milhão, no mínimo, esse ano. Pelo menos 1 milhão. Eu vou estar lá naquele palco, ganhando esse troféu também de 1 milhão. Porque foi 2016, foi 17, 18, 19, 20, mas eu cheguei. E o cara tomou a decisão. Essa ideia de errar rápido e aprender rápido é muito importante. E entender que eu fiz. Não, mas não vendeu nada, não deu certo. O pior erro é parar e falar assim, não deu certo. Porque é impossível parar alguém que não desiste. É impossível fazer um negócio dar errado se a pessoa não para de organizar. E outra, eu falo, aprende rápido, erra rápido, é uma coisa que eu coloco muito, inclusive isso é um dos emblemas lá que eu coloco no movimento transformacional, tem aquele negócio, não, mas eu tenho que fazer todo o planejamento, beleza, eu acredito nessa questão, mas coloca uma data, faz, foi assim que a gente fez. Olha, a pandemia me trouxe muita força nesse erra rápido e aprende rápido, porque eu não tinha tempo mais. Se eu ficar passando tempo pagando todo mundo ali, o meu negócio ia quebrar se passasse muito mais tempo. Para mim, uma das sacadas que eu falaria, eu comprei o Fórmula. Eu assisti os primeiros módulos, entendi o semente, vai lá e faz ele agora. Nossa, mas eu fiz errado, não vendeu nada. Faz de novo, pensa, anota, terminou o lançamento, anota. O que eu fiz aqui que eu posso melhorar para o próximo? O que eu fiz aqui que deu certo nesse, que eu posso repetir para o próximo? Deixa eu olhar aqui os fundamentos da fórmula e ver o que eu posso trazer de ajuste. Conversa com... Outra, tem que ter muito cuidado com isso, Érico. Essa é uma coisa também. Cuidado com conversar com pessoas que não têm resultado ou têm menos resultado que você, que acha que entende tudo de lançamento. É verdade. Porque a pessoa fala, não, você tem que fazer desse jeito, daquele, e aí você vai ver, o cara nunca fez um lançamento, tem só uma... E aí, com a melhor intenção do mundo, ele te leva para um negócio que acaba... E tem uns caras que são bons de palavras, são bons influenciadores, bons de convencimento. O cara convence você de fazer o errado mesmo sem ter o resultado. É perigoso esses amigos.
São E perigosos. o Fórmula, uma coisa legal, é que traz essa comunidade onde você está vendo. De repente você vê que alguém fez o 6 em 7, dá a possibilidade de você trocar ideia com ele. Eu tive amigos no Fórmula que entrou junto comigo, e outra, nem é da minha cidade, que, por exemplo, mora no estado de São Paulo, que ele entrou, a gente se conectou. E, cara, quando eu vi ele fazendo, aquilo me traz mais alegria pra mim. É como... eu não sei se todo mundo já ouviu, é porque pra mim essas coisas eu já ouvi muitas vezes, mas tem a história do Roger Bannister. Roger Bannister é um corredor, ele foi o primeiro corredor na década de 30 a conseguir quebrar uma barreira que foi correr 1 milha em 4 minutos. Dá mais ou menos 1,7 quilômetros ali. Até então, ninguém, eles já tinham tentado soltar leão atrás da pessoa para ver se ela corria 1 milha em 4 minutos, ninguém batia essa meta. E ele colocou pregado na parede e tal, e ficou visualizando, fazendo, e ele bateu a meta. Ele conseguiu correr 1 milha em 4 minutos. O mais interessante de tudo isso é que no ano seguinte, ou seja, ninguém na história tinha batido 1 milha em 4 minutos. No ano seguinte, um monte de colega deles, que já tinha ganhado dele na corrida, inclusive, olhou e falou, ué, mas aquele cara ali bateu 1 milha em 4 minutos? Aquele tiozinho. E no ano seguinte, mais de 30 outros corredores bateram 1 milha em 4 minutos. Ou seja, aumentou a régua. É como se o mundo não fosse mais o mesmo. E hoje, qualquer corredor profissional bate essa meta de 1 milha em 4 minutos. Então, hoje, o pré-requisito para você ser profissional, você tem que bater essa meta. Não tem jeito de você competir profissionalmente mais. Então, eu acredito nessa questão também das referências, você começar a se conectar com as pessoas que estão ali dentro. Olha quem de alguma forma acrescenta, se conecta mais com esse tipo de pessoa. Conversa com pessoas que acreditam nesse objetivo também. Porque vai ter, se eu conversar, vou dar um exemplo aqui. O meu pai, ele me ama. Com a melhor das intenções, quando aconteceu a pandemia, ele falou, cara, você tem que fechar esse negócio agora, porque senão vai ficar pior depois. E com a melhor das intenções, depois você volta no ano que vem, depois. Porque ele me ama. Só que ele não conseguia ver o que eu estava vendo. E se eu não tivesse pessoas que estão nesse meio para conversar, para entender, talvez eu não tivesse acreditado que seria possível da forma que eu acreditei. E outra, esse acreditar transborda. Transborda tanto que aí foi o que me fez fazer a equipe acreditar. Porque se eu tivesse desistido também, a gente tem essa ideia maluca, de que primeiro alguém acredita em mim para depois eu começar a fazer o negócio. Só que se eu não acreditasse com a visão, eu não tinha ninguém ali da equipe ia me convencer em fazer um negócio fácil, não. Eu precisei, de alguma forma, acreditar e a equipe vem junto. E isso foi coisas que mudaram meu negócio e é uma coisa que eu quero convidar. Quem entrar para a Fórmula faz isso. Você... não desiste não, continua, erra rápido, faz rápido, terminou, faz de novo. Se eu tivesse feito antes os lançamentos, olha, a minha história seria diferente, eu teria trazido tanta coisa, mas assim, de forma mais leve, eu estaria ajudando mais pessoas. E de qualquer forma, acredito também, cada um tem o seu tempo. Eu acredito que esse ano me trouxe muito aprendizado. A minha meta, Érico, para esse próximo ano aqui é chegar a pelo menos 5 mil membros lá no Movimento Transformacional, que é essa comunidade. Eu acredito que a mentalidade expande muito. A dica que eu dou, erra rápido, aprende rápido, se conecta com pessoas que estão nesse processo também. É rápido, aprende rápido e se conecta com pessoas que estão nesse processo com você. Essa foi a dica do Romani. Romani, muito obrigado pela participação incrível, que energia, que motivação. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui saíram melhores daqui do que entraram nesse podcast. Não só pelos insights incríveis que você tem, mas com essa energia e com essa missão que parece transbordar de cada palavra, de cada tom, de cada gota do seu suor, de cada gesto que você faz. Parabéns, cara. Érico, cara, mais uma vez, muito obrigado a você, obrigado à sua equipe, obrigado à minha equipe que faz esse negócio também acontecer aqui no Instituto Romani. Muito obrigado, Érico. Valeu demais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Romani. Um grande abraço, velho. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. E vindo em Patos de Minas, você me fala. Tá bom, fechou. Definitivamente. Eu falo sim. Eu já tenho 2 motivos pra ir agora. Tá bom? Um abraço, velho. Tchau, tchau.